Bem-vindo, internauta, de volta à nossa introdução ao direito eletrônico. Hoje nós vamos estudar propriamente o direito eletrônico e como ele se relaciona com as outras disciplinas do direito. A função do direito é a realização dos fins sociais. O direito, ele permite o viver e o conviver. Dentro das nossas pirâmides, dentro das nossas relações, a função do direito é permitir com que a gente não se mate. Desde das épocas antigas, do tempo das cavernas, a essência do homem, o homem por si só, ele é mau. Então o direito ele vem a colocar balizas sociais, balizas normativas, de modo a permitir com que nós possamos conviver. Viver é diferente de conviver. Viver, todo mundo vive, todo ser vive. Uma célula, um vírus, ela vive. É diferente de conviver. A convivência é complicada. Que diga o Big Brother, não é verdade? Então, o conviver, para que possa coexistir as diferentes classes sociais, as diferentes comunidades, nós precisamos de regras. Essas regras, elas podem ser regras de conduta, que são as regras da moralidade, ou as regras impostas pelo Estado. Essas com poder de coerção. A coerção, ela nos tira ou a liberdade, ou nos aplica uma multa. Tudo isso de modo a permitir com que as pirâmides de Durkheim, as bases que sustentam a sociedade, possam existir. Sem o direito, essas bases iriam ruir. E, inevitavelmente, a nossa sociedade iria fracassar com a extinção da raça humana. O direito, ele se relaciona com a sociedade de uma forma dialética, dentro de uma tese, antitese e síntese. Nós temos um fato. Esse fato, ele gera uma expectativa dentro da sociedade. Essa expectativa, ela é direcionada a um determinado comportamento. Esse comportamento tem uma norma que regulamenta se esse comportamento é adequado ou não, se esse comportamento ele é permitido ou não. E daí nós temos a coerção. Uma norma sem coerção, ela não tem efeito prático. A norma, ela só consegue atingir o seu fim se ela vier com um poder coercitivo, uma multa, uma privação de liberdade, uma restrição de direitos. Então vejam vocês que dentro desses conceitos há uma exegese, há uma hermenêutica normativa, de modo a fazer com que a norma seja aplicada ao fato que ocorreu. Não existe dentro do direito uma norma para um fato que ainda não existe. É diferente da informática, que nós hoje preparamos profissionais para profissões que não existem. No direito não. O direito ele é reacionário. O direito ele precisa de ter um problema para que esse problema ele possa ser analisado pela sociedade através da Câmara dos Deputados, através do Senado, através do sufrágio do voto, que é o desejo do povo a virar uma determinada norma. Vejam vocês que esse procedimento ele é lento, ele é demorado, porque esse procedimento exige que exista um debate, né? Então, dentro desse conceito, nós temos a relação do direito com a sociedade. Isso aqui, lá no primeiro ano de faculdade, a gente estudou direito constitucional. Vamos pensar o direito como uma grande árvore suntuosa, uma árvore sozinha no campo, aquela árvore grande, maravilhosa. Lá embaixo, lá na raiz, nós temos o direito constitucional. O direito constitucional, ele está dando energia, ele está dando força para todos os outros ramos do direito, que nós temos o direito civil, nós temos o direito tributário, nós temos o direito ambiental, direito penal, é o direito que trata da liberdade do ser humano, direito trabalhista, direito consumerista, que é o Código de Defesa do Consumidor, proteger o consumidor para poder proteger o mercado,
direito de família, que trata das nossas relações de parentesco, sucessão, direito da infância, da criança e do adolescente, colocando a criança e adolescente como detentora de direito dentro da doutrina da proteção integral, esculpida no artigo 227 e 228 da Constituição. Então vejam vocês que dentro desta árvore, sem a Constituição, nós não conseguimos ter nenhum ramo do direito. E eu pergunto para vocês, aonde está dentro dessa grande árvore o nosso direito eletrônico? Eu posso dizer para vocês que nós somos uma folha pequenininha. Nós somos um raminho que está começando agora. A sociedade da informação, embora já viva todos os problemas relacionados com a informática, ainda se discute muito pouco o direito eletrônico. O direito eletrônico ele não é visto ainda sequer como uma disciplina. Então, nós não sabemos se ele vai ser um ramo ou ele vai estar num patamar entre o direito constitucional e os diversos ramos do direito, porque o direito eletrônico ele interfere em todas as relações. A natureza jurídica do direito eletrônico ainda é debate de tese de mestrado, de tese de doutorado. A nossa função, então, é estudar hoje o direito eletrônico se relacionando com as outras disciplinas, sem, no entanto, aprofundarmos na natureza jurídica, se o direito eletrônico vai ser tratado como um ramo ou se ele vai ser tratado como o caule dessa árvore, como o tronco que ali ele passa toda a seiva e acaba sendo filtrado pelo direito eletrônico. Então vamos lá. Direito eletrônico e direito civil. Como o direito eletrônico se relaciona com o direito civil? Contratos eletrônicos. Hoje é muito comum nós comprarmos produtos, fecharmos serviços à distância. Nós estamos assinando um contrato eletrônico, nós estamos firmando um pacto através de um contrato eletrônico. Mas onde originou isso? A MP 2200, que institui a estrutura de chaves públicas e a certificação digital para o comércio eletrônico e para os contratos em geral. Vejam vocês, por que é uma MP, uma medida provisória? Porque nós tivemos uma emenda constitucional que numa tacada só ela definiu que todas as medidas provisórias em vigor no Brasil ficariam com força, ficariam vigentes, até que o Congresso as votasse. Então, numa única tacada, todas as medidas provisórias se manteram como força de lei. Tá? Isso foi advindo de uma emenda constitucional. Então nós temos, por exemplo, a MP que fala sobre os juros sobre juros, que é a lei da usura, que revogou ali a lei da usura, ela continua vigente. Nós temos a MP 2200 que fala da estrutura de chaves públicas do Brasil, continua vigente por força dessa emenda constitucional. Então, dentro da MP 2200 nós temos a criptografia, o timestamp, a presunção de veracidade dos documentos e das transações. O que eu estou falando? Eu estou falando para vocês que quando nós certificamos um documento, quando existe uma certificação digital dentro do documento, que é uma assinatura digital, nós temos criptografia. O documento ele fica protegido. Qualquer alteração feita dentro desse documento, ela está protegida. Nós não temos condições de fazer essas alterações. Ele vai dar problema na assinatura eletrônica. Como que funciona isso? Vou explicar para vocês. Eu recebo um contrato eletrônico. Eu pego o meu pendrive ou o meu cartão, eu coloco dentro de um dispositivo especial para leitura e ele vai me pedir uma senha. Eu digito essa senha vai lá para o servidor, lá para a estrutura de chave pública e ele vai verificar a senha pública. Confronta-se as duas senhas e cria-se um código de criptografia. Esse código de criptografia tranca o documento. Então eu assinei o documento. Lá na outra ponta, eu vou pegar esse documento e enviar para outra pessoa. Ela vai fazer o mesmo. O terceiro, quando for fazer a leitura, o programa que vai fazer a leitura do documento vai ver que tem duas assinaturas digitais e que o documento se encontra criptografado, ou seja, ele se encontra trancado. Estando trancado, se ele tentar fazer qualquer alteração, vai dar problema na senha, vai dar problema na criptografia. E o documento ele perde os requisitos de validade. Outra coisa interessante é o timestamp,
O que é o timestamp? Todo documento precisa ter um horário, precisa ter uma validação, para nós verificarmos dentro do direito civil o momento que se deu a assinatura. Isso é bastante importante quando nós tratamos, por exemplo, no caso das pessoas que se tornaram incapazes. A pessoa era capaz, assinou o documento, e sofreu um acidente, bateu a cabeça e ficou incapaz. Estando incapaz, ela não pode mais assinar documentos. Então, é muito importante para o contrato, para o documento, nós atestarmos um momento que isso se deu. O documento foi assinado antes da execução ou depois da ação executória? Então, quando nós assinamos um documento utilizando a estrutura da MP 2200, a estrutura da chave pública brasileira, o programa ele vai lá no Observatório de Brasília. Lá no Observatório de Brasília tem um relógio atômico, um relógio de Césio, que não atrasa praticamente nunca, e vai verificar qual é o horário que você está assinando esse documento. E aí ele vai trazer essa informação e nós vamos poder depois verificar a data e a validade do documento. Presunção de veracidade aos documentos e transações. A lei ela fala que todo documento assinado de maneira digital ele tem uma presunção de veracidade. Tendo presunção de veracidade, ele somente será oponível caso nós fizermos uma contraprova. Então, quando eu acostar um documento assinado dentro da MP 2200, num contrato, por exemplo, dentro de uma ação de execução, eu trazendo o contrato assinado por 2 testemunhas, preenchidos os requisitos necessários para que esse documento se torne um título executivo, ele tem presunção de veracidade. Então, para que eu possa me opor a esse título, eu teria que fazer uma arguição de falsidade e provar que esse documento é falso. A princípio, corre o processo, porque ele tem presunção de veracidade. Nessa mesma esteira, dentro desse conceito, já que nós temos o documento digital, nós temos a assinatura digital, nós temos a Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico. Essa lei ela é muito importante para o operador do direito. Hoje, todo o processo ele está esbarrando dentro do processo eletrônico. O ProJude, que é o processo judicial, que hoje funciona nos juizados especiais do Mato Grosso, todos os juizados especiais têm o ProJude, é fundamentado na Lei 11.419. Eu vejo como tendência, como meta do judiciário, do CNJ, é que o processo judicial venha também para as varas comuns, que o processo judicial ele acabe encampando todo o ordenamento, toda a sistemática processual. A Lei 11.419 fala sobre a comunicação eletrônica dos atos processuais, ou seja, o advogado ele vai ser intimado por e-mail. Vejam a repercussão disso. O advogado ele vai ter que ter um dispositivo, ele vai ter que ter um sistema de informática, porque nós temos uma comunicação eletrônica dos atos processuais. Hoje nós já não temos mais o Diário da Justiça vindo em papel. O Diário da Justiça virou diário eletrônico. Comunicação eletrônica dos atos processuais. A publicidade se dá de forma eletrônica. Digitalização dos documentos. Vejam a repercussão. Vou dizer para vocês. Dentro do processo eletrônico, o advogado, ele digitaliza todo o documento. Antes, nós pegávamos esse documento e levávamos no cartório. A responsabilidade era do cartório. Hoje, não. Se eu inicio uma execução dentro da Lei 11.419, eu inicio uma execução, qual que é o instrumento para a execução? O título, o cheque. O processo de execução precisa obrigatoriamente estar instruído com o documento executivo. Cheque. Então eu digitalizo esse cheque e mando tudo via eletrônico para o judiciário. Mas o cheque continua comigo. Então se eu tenho um cheque lá de R$1 milhão assinado, esse cheque antes ficava lá, hoje fica comigo. Então eu vou ter que ter uma estrutura dentro do meu escritório de modo a guardar todos esses documentos. Porque se for colocado pela parte contrária e for determinado a exibição desse documento, eu preciso exibi-lo para poder dar a veracidade. Então vejam aonde nós estamos chegando. A lei fala que poderá a parte pedir para que o documento fique no cartório. Então seria necessário um pedido e aí nós estaríamos sujeitos à discricionalidade do juiz
O juiz pode dizer que ele aceita o documento e ele vai mandar oficiar e vai ficar isso guardado no cartório ou não. Isso representa um grande risco para a relação. Até mesmo porque, se eu não instruir o processo executivo com o título ele continua disponível no mercado. Eu posso fazer com que esse título, utilizando a má-fé, ele seja circulável. Eu continuo circulando esse título e negociando. Como fica essa relação?